Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal Trilhas da Luz. Eu sou Elo Compasso e quem está lendo esse livro, Cartas de Cristo para vocês. Hoje nós vamos dar continuidade à Carta 4. Se você está gostando desse conteúdo, já deixa teu like, se inscreva para mais conteúdos como esse e ative o sininho para sempre quando tiver um vídeo novo você receber a notificação. E deixa aí também seu comentário, ele ajuda demais o YouTube entender que esse conteúdo é um conteúdo relevante e a enviar para outras pessoas, para que essa mensagem divina chegue ao máximo de pessoas possíveis. Então, vamos começar? Que imagem de seu profeta vocês estão passando para o resto do mundo? Direi a vocês: a de um homem demente e obcecado pela inferioridade do sexo feminino, que considera a mulher como uma posse do homem a ser mantida isolada do mundo. Um homem desconhecedor das verdadeiras necessidades da mulher para ser feliz. Um homem inconsciente do sofrimento dela, no estado de cativeiro e submissão. Este homem não tem nada a ver com o verdadeiro Maomé, o profeta do Islã. Quando esteve na terra, ele venerou e respeitou o sexo feminino. Foi a partir do sexo feminino que ele extraiu o modo de avançar em seu caminho espiritual rumo à iluminação. Ele devia muito a elas e sabia que eram iguais em espírito, ainda que fossem diferentes em corpo. De fato, não foi por acidente que ele veio à terra, pobre e necessitado, para encontrar uma senhora de extrema virtude, riqueza material e discernimento espiritual, para ajudá-lo a elevar-se à altura do profeta, quando estava pronto para isso. Este foi o propósito por trás da vinda de Maomé à terra: restabelecer a mulher em seu legítimo lugar, uma parceira de mesmo nível do homem dominante. Considere bem isso. Depois da iluminação, eu, na pessoa de Jesus, tornei-me celibatário, porque assim o quis, mas isso de nenhuma maneira interferiu no meu amor para com as mulheres que se ocupavam de minhas necessidades. Mas Maomé, depois da iluminação, conheceu, entre aspas, muitas mulheres, e seu ministério foi aquele de quem foi chamado para aprender a viver com as mulheres e tratá-las com igualdade e com amor. Do mesmo modo que a conveniência incitou meus seguidores a relatar minha obra e ensinamentos de maneira seletiva, a fim de promover seus próprios interesses, assim também o egoísmo de certos indivíduos que eram espiritualmente cegos os fez distorcer os ensinamentos originais de Maomé, com numerosos acréscimos e interpretações que nunca foram a sua intenção. Desta forma, a obra de todo grande mestre espiritual é coberta pela desinformação do pensamento humano, até que a verdade seja envolvida pela falsidade e que as pessoas sejam seriamente desviadas e mesmo caiam em pecado por ignorância. Pelo fato de que certas religiões aderiram fortemente à crença de que Adão e Eva foram criados para viver felizes no jardim do Éden, de que Eva foi tentada pela serpente, caiu em desgraça e tentou Adão, o homem vê a mulher como a grande tentadora. Porém, as origens imaginárias da humanidade não são verdadeiras. São apenas uma representação simbólica. Também não é verdade que a mulher seja a grande tentadora. Para os eunucos, a mulher não tem nenhum atrativo. E por que é assim? Porque é retirado deles aquilo que impulsiona o homem a deitar-se com uma mulher. Portanto, onde está o tentador?
no próprio homem, em quem pode ser removido fisicamente, ou na mulher, e continua sendo ela mesma apesar de tudo. O homem foi feito expressamente para plantar a semente. Assim ele deve plantá-la, onde ele veja a oportunidade. A mulher foi feita para receber a semente. No passado, antes do século XX, as mulheres eram sexualmente inativas até serem seduzidas pelo homem. Onde está então o tentador? No homem que desperta e seduz, ou na mulher despertada e seduzida? Em nome da pureza, o homem esteve escondendo de si mesmo a sua própria natureza masculina e colocando a responsabilidade de sua queda na mulher. É esta uma atividade sagrada? É digna? Deve continuar assim? Nós, tudo maiúsculo, falamos àqueles de vocês que dizem seguir a fé muçulmana e que acreditam que estão sem pecado, entre aspas, ou com a mente pura, entre aspas, por terem envolvido as suas mulheres em pesadas roupas, para protegerem a si mesmos da tentação e para evitar que outros homens vejam suas posses, entre aspas. Vocês estão fortemente enganados pelas suas paixões, tentando se proteger do exercício dos seus desejos humanos. Vocês simplesmente os aumentam até o ponto em que eles explodem de uma forma brutal e virulenta. Nós, dizemos aos homens e mulheres de todos os lugares que a verdadeira pureza somente pode ser alcançada quando você estiver rodeado de todo tipo de tentação e, ainda assim, permanecer indiferente ao desejo, indiferente aos sentimentos terrenos, não tocado pela luxúria, livre de anseios e desejos de posses. A pureza, em todas as suas formas, transcende todos os desejos físicos terrenos. A pureza é a capacidade de ver a tentação pelo que ela é, grosseira de pensamento e sentimento, que aprisiona os sentimentos do homem e da mulher e os impulsiona a fazerem coisas impuras. Uma pessoa verdadeiramente pura apenas deseja o ambiente limpo e honesto, adequado à sua ânsia inata de amor espiritual e à beleza da autoexpressão em cada aspecto de sua vida. Esta é a verdadeira pureza. Porém, a verdadeira pureza não pode ser alcançada se você não passou antes pelos longos anos de tentação. Esta é uma parte necessária do seu desenvolvimento espiritual. Se não foi intensamente tentado alguma vez e finalmente tenha chegado a compreender que há um caminho mais elevado para percorrer, um caminho de abnegação e de sincera preocupação e carinho por uma boa mulher, você nunca alcançará um verdadeiro estado de pureza. Você será escravo dos desejos e viverá em um constante conflito interior. Logo, não evite a tentação cobrindo as mulheres e vivendo em condições artificiais de falsa pureza. De preferência, homens e mulheres, tirem as suas roupas e reverenciem mutuamente seus corpos como uma forma externa, visível e bela da consciência divina, tudo maiúsculo, interior, e experimentem a libertação que a verdadeira pureza espiritual lhes proporcionará. Sofra grave tentação e supere-a. Leve seu conflito à consciência divina e busque seu poder para que ela o ajude a superar a ansiedade física, pois somente assim encontrará a libertação, a paz mental que no fundo está buscando. Se nesse momento você busca o alívio e libertação do seu desejo cedendo a ele, não haverá alívio nem libertação. Exatamente o mesmo desejo voltará oportunamente, e novamente você conhecerá o agudo conflito. Se outra vez ceder, novamente o conflito virá, ainda mais intenso, aguardando sua decisão de manter-se firme no poder da consciência divina.
até que o desejo seja definitivamente dominado, ao perceber a sagrada beleza, a realidade por trás e dentro de toda forma física. A espiritualidade mais elevada entre os sexos ocorre quando o homem e a mulher podem estar nus, juntos e em paz, num estado de reverência mútua de alma, mente, coração e corpo. Em tal espiritualidade, a única coisa que um sente pelo outro é amor e consideração pelo bem-estar do outro. É a partir de tal amor, tudo maiúsculo, e cuidado, tudo maiúsculo, delicado e compassivo, que virá uma união em êxtase que poucos seres experimentam. E se houver intenção, uma criança de incomparável beleza de corpo e mente será concebida. Nos séculos vindouros, quando as pessoas tiverem começado a evoluir espiritualmente em cada nível de sua condição humana, tal amor entre os casais será considerado normal, e o tipo de sexo egoísta que busca tão somente a satisfação física, como o que se pratica neste momento, será visto como absolutamente degradante e tão repugnante quanto o estupro. No presente momento, o caminho espiritual mais elevado a seguir em relação aos sexos é reconhecer e respeitar a percepção de que os homens e as mulheres foram criados para realizar tarefas especiais na vida, adequadas à sua natureza fundamental. O homem engravida a mulher. Sem a boa vontade e ajuda da mulher, o homem terminaria seus dias sem descendência, sem um ser humano para continuar seu nome. Portanto, o homem deve tratar a mulher como completamente igual, mas nascida para realizar diferentes responsabilidades. Deve dar a ela o maior respeito, amor e proteção, a todo momento, para que ela seja capaz de realizar suas responsabilidades com mais facilidade, pois é ela quem dá a forma visível ao que primeiro se concebe na mente. Quando uma mulher recebe um espermatozoide que se une com seu óvulo na parte mais oculta do seu corpo, acontece um milagre para o qual você, homem, não colaborou em nada, a não ser com seu esperma no momento de prazer. O que é sua recompensa? Você apenas poderá contribuir para manter a saúde e o desenvolvimento normal do milagre, entre aspas, ao qual tenha dado vida dentro do corpo da sua companheira, pelo seu constante amor e cuidados para com o seu bem-estar e saúde, e protegendo-a de todo dano externo ou emocional. Esta é sua responsabilidade masculina. Somente assim você merecerá permanecer ao seu lado, como pai do seu filho. Se você falhar nisso, não terá valor como pai da criança, e não terá valor para si mesmo como um homem nascido para manifestar sua espiritual consciência divina do Pai, tudo entre aspas, em sua vida física. Um homem que maltrata uma mulher que carrega o seu filho, que a trata com desprezo, que dirige para ela palavras e gestos grosseiros e brutais, está violando a mais fundamental lei da existência, segundo a qual o homem e a mulher devem estar unidos na igualdade do ser divino. As mulheres que são respeitadas, amadas e protegidas devem igualmente respeitar, amar e oferecer repouso de espírito e corpo ao seu companheiro, nutrindo a capacidade que ele tem de dar-se a ela. Uma mulher que não nutre o seu companheiro de maneira solícita, com ternura e amor, está privando o seu espírito masculino da vontade de perseverar ao enfrentar as dificuldades que encontra no caminho exterior. Ele buscará seu consolo em outra fonte, homens ou mulheres, bebida ou drogas, ou isolando-se dentro do lar, o que não será de nenhuma utilidade para sua companheira ou para os filhos. Logo, homens e mulheres têm a mesma responsabilidade de cuidar e amar um ao outro. Assim como o homem deve aprender a canalizar diariamente
O aspecto pai, entre aspas, da consciência divina na família e no trabalho, do mesmo modo a mulher deve aprender a expressar o aspecto mãe, entre aspas, da consciência divina em sua vida diária. O acesso aos reinos celestiais será negado àqueles que negam esta verdade, até que tenham aumentado sua percepção espiritual e, com a ajuda da oração, tenham mudado suas atitudes. Somente quando sua visão tiver se elevado acima da percepção humana terrena, de masculino e feminino, entre aspas, e ido além dos seus desejos terrestres e dos impulsos do ego, em direção à realidade da qual adquiriram seu ser, entre aspas, poderão escapar da roda da reencarnação e encontrar a entrada para a felicidade e a glória definitivas. Se dentro de uma cultura a mulher é considerada simplesmente uma posse, entre aspas, um objeto dos desejos do homem, e não é tratada como uma mulher, absolutamente igual ao homem, tal cultura não compreendeu a verdadeira natureza do homem e da mulher. O homem e a mulher são duas metades iguais de um todo. Quando o homem é solteiro e vive só, manifesta somente um aspecto da sua fonte do ser, tudo maiúsculo. E quando a mulher vive só e é solteira, ela também manifesta apenas um aspecto da sua fonte do ser. A intenção divina, tudo maiúsculo, da consciência universal, tudo maiúsculo, foi a de expressar sua, tudo maiúsculo, própria totalidade através da criação, ao individualizar na forma física cada um dos dois aspectos de si mesmo, tudo maiúsculo, igualmente equilibrados, e depois voltar a uni-los na forma física, a fim de que eles experimentem a unidade e a totalidade da consciência divina, tudo maiúsculo, de onde originalmente obtiveram a sua individualidade. Ao unir-se no amor e unidade de espírito e corpo, eles descobrem a alegria e o êxtase da consciência universal, tudo maiúsculo, em equilíbrio. Agora, entre parênteses, todo esse processo é exposto claramente nas cartas 5 e 7, fecha parênteses. Portanto, a combinação da masculinidade do homem e a feminilidade da mulher são essenciais para formar uma totalidade, entre aspas, elaborada a partir da fonte do ser, tudo maiúsculo. Desta combinação, forma-se uma criança íntegra. Eu vou parando por aqui. Nós daremos continuidade no próximo episódio da finalização da carta 4. Então, eu aguardo vocês. Desejo a todos boas reflexões. Um beijo grande. Eu sou um outro você.